pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é o professor Dasley. E lembrando que aqui a área do saber é matemática. Beleza, galerinha? E o nível de ensino, 8º ano do ensino fundamental, anos finais. Galerinha, como vocês sabem, na semana passada, nós exploramos aqui acerca do objeto de conhecimento inequações, certo, galerinha? Vocês viram lá, né, em um dos materiais disponibilizados na plataforma Plural, um vídeo onde nós exploramos aí este objeto de conhecimento matemático, isto é, as inequações, de uma maneira dinâmica, né? Através lá do vídeo do Telecurso 2000. E aí vocês puderam explorar melhor, né? Lá, é claro que, como disse, de uma maneira mais aplicada, esse objeto de conhecimento. O que nós iremos fazer neste vídeo de hoje, neste primeiro vídeo de hoje, é justamente meio que a priori fazer aqui um feedback, isto é, um resumo do que são as inequações e os sistemas de inequações do primeiro grau, para que possamos aí nos apropriar, né, destes objetos de conhecimento, e depois estaremos justamente pegando aí base suficiente para que possamos explorar algumas questões, certo, galerinha? Então vamos aí à primeira questão, né? Nós iremos explorar aí neste vídeo de hoje, né, os seguintes conteúdos matemáticos, né? Inequações do primeiro grau e sistemas de inequações do primeiro grau, certo, galera? Então, quem não aprendeu, vai aprender hoje, beleza, galera? Então, vamos avançar aí, né? Primeiramente, explorando sobre inequações do primeiro grau. O que são inequações do primeiro grau? Vocês devem ter visto isso, né, lá no vídeo do Telecurso 2000. Mas, reforçando, as inequações do primeiro grau, elas vão ser sentenças abertas que mostram desigualdades entre duas expressões associadas aos sinais, hein? Maior que, menor e igual, e maior e igual. Então, percebam, pessoal, que nós temos aí que as inequações, elas vão ser exemplos de expressões algébricas, certo, galera? Embora não apareça aí no slide, mas nós sabemos que as inequações, elas também têm o seu caráter algébrico, ou seja, são exemplos de expressões que possuem números, operações e letras, né, que são aí, né, os valores desconhecidos que utilizamos em expressões matemáticas, representamos aí por letras. Então, as inequações, assim como as equações, elas são exemplos de expressões algébricas. O que é que vai diferenciar uma da outra? O que é que vai diferenciar equação de inequação? É justamente esses sinais aí que relacionam os termos dessas expressões algébricas. Enquanto as equações, elas falam de igualdade, elas falam de equilíbrio, é até aquele exemplo da balança equilibrada, onde o que está de um lado, né, o peso, vamos dizer assim, do que está em um lado é igual ao peso do que está no outro lado, resultando assim em uma igualdade. E fazendo assim com que, né, tenhamos uma equação que fala de equilíbrio. Já nessas situações que iremos explorar agora, já exploramos aí por meio, né, do vídeo do Telecurso 2000 e agora estamos fazendo um resumo, as inequações, elas, ao invés de possuírem igualdade, elas são justamente expressões algébricas que possuem desigualdades, né? Ou seja, nós temos aí o desequilíbrio. E justamente o que irá representar este desequilíbrio, esta desigualdade, são esses símbolos aí, certo, galerinha? Então, nós temos aí que os sinais, né, só para nos apropriarmos melhor, esse aí, né, aberto para esquerda é o maior,
Este aí aberto para a direita é o menor. Nós temos aí este aberto para a direita, mas com, né, uma parte embaixo aí parecendo com a igualdade, né? Dizemos que é menor igual, alguns também falam menor e igual. E nós temos também esse outro aí, né, aberto para a esquerda, mas também como se fosse com a igualdade embaixo, onde nós temos maior igual ou maior e igual, certo, galerinha? Então, para solucionarmos uma inequação, né, quando nós fazemos a solução de uma inequação, o que nós iremos encontrar é mais do que uma solução específica, como exploramos aqui em equações. Na verdade, nós iremos nos deparar com um um conjunto de soluções, um conjunto de valores que podem satisfazer a nossa inequação. Em outras palavras, as inequações, no que diz respeito à solução delas, elas possuem um comportamento semelhante àquelas equações com duas incógnitas, aquelas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Lembram que nós tínhamos lá a soma dos dois números dá 5, e eu tinha explorado com vocês que neste caso nós temos infinitos números que podem solucionar esta situação. A soma de dois números é 5. Então, no caso das inequações, nós temos aí que os valores que podem ser substituídos no lugar das letras que irão aparecer, eles na verdade podem ser aí, né, infinitos, inclusive, dependendo do contexto para a solução dessa inequação, certo, galerinha? Então, né, exemplos de inequações do primeiro grau, nós temos aí 2x mais 12 maior que x mais 16. Então, percebam que nesta situação nós temos aí o que? Temos que, ao invés do símbolo de igualdade, como estávamos acostumados, nós temos aí o símbolo de desigualdade, né? O símbolo maior que. Outro exemplo é esse daí, 3x menos 8 menor que 13. Outro exemplo aí, 5x mais 35 menor e igual a zero, né? Menor ou igual a zero. E esse outro exemplo aí, 7x mais 14 maior ou igual a 21. Então, são exemplos de expressões algébricas, ou seja, expressões que possuem números, letras e operações, onde essas letras representam valores desconhecidos, só que agora, ao invés de possuírem igualdade, elas possuem símbolos de desigualdade. Então, por isso que nós dizemos que as inequações, elas são o contrário das equações, certo? Por isso que eu uso até esse prefixo aí, né? O prefixo e n, ele é justamente usado para dizer que uma coisa não é. Por exemplo, eu posso ter aí uma pessoa competente, isso no contexto da língua portuguesa. Então, quando eu quero me referir a uma pessoa que não é competente, eu digo que ela é incompetente, certo, galerinha? Usa esse prefixo in também, nessa situação, incompetente, ou seja, o contrário de uma pessoa competente. Então, no caso, é equação, então, algo que não é uma equação dentro desse contexto de desigualdade, eu nego, digo que é uma inequação, certo, galerinha? Avançando aí mais um pouco, né? Como resolvemos uma inequação do primeiro grau? A maneira é semelhante a como nós resolvemos equações. A diferença vai ser simplesmente a questão do símbolo, que ao invés de ser igualdade, é desigualdade, né? Mas a esquemática da nossa solução é a mesma. Por exemplo, eu tenho aí um exemplo de inequação, 7x mais 1 maior que x mais 7. Lá em equações, o que é que nós fazíamos? A primeira coisa é isolar aquilo, né, que não possui variável, né? Nesse caso, que não possui a letra. O segundo passo era justamente o quê? Isolar os números seguidos pela variável, seguidos pela letra. Então, de um lado, eu isolo os números, digamos que puros, que não possuem letras, acompanhando eles, e do outro, eu isolo aqueles que possuem a letra acompanhando eles. Essa é a dinâmica da coisa. Então, um outro passo importante é justamente o quê? Que quando nós mudamos de posição um número, ou seja, nós tiramos ele de um lado
colocamos ele de outro e vice-versa, nós invertemos o seu sinal. Em outras palavras, aplicamos o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, né? Se eu estou de um lado somando, quando eu desloco para o outro lado, ele vai diminuindo. Se eu estou multiplicando, do outro lado ele vai dividindo. Então, esses princípios, eles são mantidos para as inequações. Certo, galera? Então, portanto, veja que eu tenho aí, né? Eu peguei o x que estava no segundo lado da desigualdade, desloquei para o primeiro lado da desigualdade, só que se ele estava positivo, porque não aparece o sinal, então porque ele é positivo, ele foi para o primeiro lado, só que agora é negativo, é menos x. O 7x continuou lá no primeiro lado. No segundo lado eu já tinha um mais 7, continuou. O que foi que eu fiz? Peguei o mais 1 positivo lá do primeiro lado da desigualdade e troco o sinal, uso a operação inversa, né? Subtraio ele do segundo lado da igualdade. E agora eu sigo o mesmo raciocínio que eu seguia, né, lá nas equações. 7x menos x, isso, né? 7x menos x, 6x. Muito bem, né? E isso, olha, do outro lado da desigualdade tem o quê? 7 menos 1, 6. Beleza. Né? Lembrando que agora nós temos o quê? 6 vezes x maior que mais 6. Se eu estou multiplicando de um lado esse primeiro 6, quando eu quero isolar o x, eu vou utilizar o princípio multiplicativo, vou usar a operação inversa, ou seja, divisão. E aí eu vou ter uma divisão de 6 dividido por 6. Ou seja, eu vou obter aí que o x é maior que 1. E aí é que é a diferença, galera. Inequações, ao invés de ter um número só como solução, como nós tínhamos nas equações do primeiro grau como uma incógnita, nessa situação, eu tenho assim, x maior que 1. Concordam comigo que x pode ser 2? Sim, né? Isso mesmo, ouvi daqui. Porque 2 é maior do que 1, verdade. Mas também concordam que 7 também pode ser uma solução para essa inequação? Isso, né? Muito bem, né? Sim, porque 7 também é maior do que 1. Na verdade, nós temos que nessa situação em particular, se eu tomo como base o conjunto dos números naturais, por exemplo, né? Na verdade, qualquer número que seja maior do que 1, ele irá solucionar de maneira satisfatória a minha inequação. Então, veja que x pode ser, por exemplo, 2, 3, 4, 5, ou seja, números maiores do que 1. Certo, galera? Isso se eu tiver números naturais, né, como o meu contexto, como a minha base para a solução dessa inequação. Agora, se eu tivesse os números racionais, eu teria não só 2, teria 2,5, 2,7, teria 3,5, enfim, teria frações, né? 10 sobre 4, 10 sobre 2, por exemplo. Né? Eu teria várias possibilidades, na verdade, infinitas possibilidades para solucionar essa inequação, já que ele diz que a solução aí é qualquer número que seja maior do que 1, certo, galerinha? Portanto, qualquer número maior do que 1, ele solucionará essa inequação. É a diferença das equações para as inequações. Eu não tenho só uma solução específica, eu tenho um conjunto solução. Pois bem, galera, então, dando continuidade ao que nós exploramos aí, vamos agora de fato para, né, a prática, né? Vamos aí discorrer acerca das soluções das questões que eu propus para vocês. Então, lembrando, né, livro didático 3, estou com ele aqui aberto, caderno digital, que inclusive vocês podem utilizar esta ferramenta aí na própria plataforma Plural. Beleza, galerinha? Vamos lá para a página de número no livro de vocês, livro físico, página de número 47, e no caso aqui na plataforma, no livro digital, vocês digitam aqui página de número 89 e dão Enter. E aí vão ser direcionados diretamente à página de número 47 do livro físico. Beleza, galerinha? E são as questões que eu propus para vocês aí acerca de inequações. Então, vamos começar aí pela questão de número 77, certo, galerinha? Questão de número 77 diz aí que um comerciante teve uma despesa de R$230 na compra de algumas unidades de certa mercadoria. E ele vai vender cada unidade dessa por R$5.
O item A ele pergunta o seguinte: quantas unidades ele deve vender para ter um lucro de R$ 315? Então vamos lá, pessoal, pensar um pouco sobre isso aí, beleza? Primeiramente, pelo que o enunciado nos apresenta, nós não temos aí a quantidade de unidades que ele vendeu. E justamente é essa quantidade que nós estamos aqui com o objetivo de descobrirmos. Então, nós não sabemos essa quantidade de unidades. Vamos representar aí pela letra U, certo? U vai ser a quantidade de unidades. Nós sabemos que ele irá vender cada unidade dessa por R$ 5,00. Então, se ele vai vender cada unidade dessa por R$ 5,00, nós teremos aí uma multiplicação de 5 vezes U, cada unidade por R$ 5,00. Beleza, galera? Então, esse resultado aí da quantidade de unidades vezes R$ 5,00 cada, vai dar o faturamento que o comerciante obteve com as vendas dessas unidades. Vai ser um faturamento que nós não conhecemos. Nós sabemos agora que esse faturamento é representado aí por 5U, certo, galerinha? 5U será o faturamento total que este comerciante obterá com a venda dessas quantidades de unidades aí. Nós sabemos que ele possuiu aí uma despesa de R$ 230. Então, o que acontece, pessoal? Se essa despesa é de 230, nós sabemos o quê? E, pelo que o item A aqui diz, o lucro foi 315, nós temos que o faturamento, e isso é em qualquer comércio, o faturamento total, quando nós retiramos desse faturamento a quantidade que nós tivemos de despesa, ou seja, os gastos, então o faturamento ele vai ser subtraído pelas despesas, pelos gastos, e o resultado dessa conta deve ser justamente o lucro. Isso aí é matemática financeira, certo, pessoal? Então vejam que o lucro aí, pelo que o item A apresenta, para que esse lucro seja 315, quantas unidades eu devo ter? Temos aí o que nós já conhecemos, né? Uma equação. Esta equação nos dará o valor da quantidade de unidades que ele vai ter que vender, sabendo que o preço é R$ 5,00, que ele teve uma despesa de 230 e que ele deva ter um lucro de 315. Nessa situação, né, já que diz assim, tudo fechadinho aí. Quantas unidades deve vender para ter um lucro de 315? Tudo fechadinho. Então, nessa situação, eu tenho uma igualdade, uma equação. Como nós sabemos, né, nós vamos ter aí letras incógnitas para um lado, números puros para o outro. Então, esse 230 que está aqui negativo, ele vai para o outro lado da igualdade positivo. O 5U, que tem aí o 5 e principalmente o U acompanhando a incógnita, continua no primeiro lado da igualdade. O 230 ele vai como uma soma, né? E aí eu vou somar 315 mais 230, vou obter aí 545, certo, galerinha? 545. Como esse 5 está multiplicando o U, para que eu possa encontrar o valor de U separadamente, basta eu fazer uma divisão. Uma divisão de 545 por 5. Beleza, galerinha? Se eu faço essa divisão, eu vou obter justamente que esse valor de U é quanto? 109. Opa! A quantidade de produtos que esse comerciante terá que vender deve ser 109. Ou seja, quando eu multiplico 109 produtos, onde cada produto custa R$ 5,00, eu vou obter aí R$ 545 de faturamento. Ou seja, de quanto ele arrecadou com essa venda. Quando eu tiro as despesas, ou seja, dos 545, quando eu tiro os 230 de despesas, eu vou ter justamente aí o lucro de 315, que é o lucro desejado. Ok. O item B diz o seguinte: quantas unidades ele deve vender para que o lucro seja... Olha, não diz que o lucro seja tanto como na situação do item A. O lucro de 315.
Então, quando tem esse dia aí, ele está fazendo uma afirmação, está dizendo que é igual, um lucro que seja igual àquele valor. Já que não, o lucro seja maior do que. Então, nós já sabemos que agora nós estamos trabalhando em uma situação onde não mais temos uma equação, e sim uma inequação, porque ele está dizendo lucro maior do que. Então, nós já sabemos o que? Eu sei que o faturamento vai ser obtido através da multiplicação de 5 vezes U, porque esse 5 ele é fornecido lá no início, né, na nossa situação, quando ele diz lá, cada unidade por 5, isso é lá do início. Então, eu sei que o faturamento vai ser a multiplicação de 5 vezes U, onde U será a quantidade aí de unidades desse produto. Eu sei que quando eu tiro as despesas, o que vai sobrar é o lucro, certo, galerinha? Só que é dito que esse lucro, ele deve ser maior do que quem? Do que 280. Então, para que esse lucro seja maior do que 280, eu tenho que essa expressão aqui, o faturamento, que é 5 vezes a quantidade de unidades, menos a despesa, essa expressão aí, ela representa o lucro, certo, pessoal? Essa expressão, ela representa o lucro. Nós temos que ter isso claro. Quando eu tenho faturamento, eu tenho uma quantidade de despesa e eu subtraio faturamento menos despesa, o que me sobra é o lucro. Então, o que é que acontece? Esse lucro, pelo que diz nesse item B, ele deve ser maior do que quem? Maior do que 280. Então, nessa situação, quantas unidades eu preciso ter? Será que é um número igual a 109? Será que é um número maior do que 109? Será que é um número menor do que 109? Vamos ver. Como vocês já sabem, que acabamos de explorar, nesse tipo de situação, onde nós temos uma inequação, a maneira da solução, apesar de nós termos uma inequação, ela é igual à equação, ou seja, eu tenho aquela coisa de manter letras em um lado da desigualdade e números puros, números que não possuem letras acompanhando eles, do outro lado da desigualdade. Então, o que é que eu faço? Esse 230, ele vai ser deslocado para o outro lado da desigualdade. Tá vendo? O 5U, ele permanece aí onde ele está, no primeiro lado da desigualdade. Continuo com o símbolo de desigualdade aí, é maior do que. O 280, ele permanece lá do segundo lado da desigualdade. Porém, o 230 utiliza o mesmo princípio aditivo que eu utilizo nas equações. Se eu estou diminuindo de um lado, do outro lado eu vou fazer o quê? Isso, né? Eu vou fazer uma soma. Então, esse 230 ele vai para o outro lado da desigualdade de forma positiva. Ok. E aí, o que é que acontece? Eu vou ter o seguinte, e o 5U, que continua lá, né, no primeiro lado da desigualdade, ele terá que ser maior do que quem? Do que essa soma aqui. 280 mais 230, ou seja, 510. Se eu somar 230 mais 280, eu vou obter 510. Em outras palavras, eu tenho agora 5 vezes U maior que 510. Ou seja, nós temos que o valor de U, ou seja, a quantidade de unidades, ela vai ter que ser maior do que uma certa quantidade aí que nós vamos determinar agora. O U, ele vai ser maior do que quem? É a mesma ideia. Esse 5 e esse U, entre eles nós temos o que? Uma multiplicação. Certo, galerinha? 5 vezes U tem que ser maior do que 510. Então, eu uso o mesmo princípio multiplicativo, que é o princípio do inverso, que eu uso nas equações. Se o 5 está multiplicando de um lado da expressão, de um lado da desigualdade, do outro lado ele vem com uma divisão, ele vem como divisor da divisão. Ele vai dividir o número que já está lá do outro lado da desigualdade, ou seja, o 510. E aí eu vou ter que U é um valor maior do que essa divisão entre 510 e 5. Em outras palavras, o valor de U ele terá que ser maior do que quem? Do que 102, certo, galera? Então, eu precisarei de um número que seja o quê? Maior, não igual, certo, pessoal? Um número que seja maior do que quem? Do que 102. Então, se eu tiver 102 unidades, o meu lucro ele vai ser igual a 280. Se eu tiver
102 unidades. Se eu tiver qualquer número de unidades que seja maior do que 102 unidades, isso significa que o meu lucro será um número maior do que 280. Conseguiram captar essa ideia, pessoal? Então, essa é a ideia das inequações. Eu tenho situações onde eu preciso quantidades maiores do que aquela determinada ali, ou quantidades menores do que aquela determinada ali. Nessa situação, eu preciso de mais de 102 unidades. Beleza, galerinha? Dando continuidade, indo aí para a questão de número 78, nós temos aí um triângulo. Esse triângulo possui medidas aí dadas em centímetros, né? Um lado aqui mede x, outro lado x mais 4, e por fim eu tenho um lado com 8 centímetros. Ele pergunta o seguinte, sabendo que em todo o triângulo a medida de cada lado é menor, ó aí novamente o símbolo, a expressão que representa esse objeto de conhecimento que estamos explorando, né? Menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Isso aí, inclusive, nós exploramos em nossos estudos não presenciais, lá no primeiro e no segundo bimestre. Beleza, galerinha? Inclusive, quando nós estudamos lá a condição de existência de um triângulo. E ele diz o seguinte, determine os possíveis valores para x. Então, temos que levar em conta essa propriedade aí. Em todo o triângulo, a soma das medidas de dois lados é sempre maior do que o terceiro, ou em outras palavras, né, a medida de um lado é menor do que a soma das medidas dos outros dois. Então, vamos lá. Percebam que dois desses lados desse triângulo possuem medidas desconhecidas, representadas pela letra x. Tem um lado que mede x, propriamente dito, e o outro que mede o x adicionado a 4. Então, imagine uma situação onde eu tenho a soma dessas medidas desses dois lados que possuem aí valores desconhecidos. Então, vou ter aí x, certo, pessoal? Mais x mais 4. Professor, de onde vem esse outro x aí? Lembre, eu estou somando os dois valores das duas medidas dos dois lados desse triângulo aí, x e x mais 4. Então, ok. E pela propriedade aqui, cada lado de um triângulo é menor do que a soma das medidas dos outros dois. Em outras palavras, significa que se eu somar essas medidas dos outros dois lados, isso aqui, certo? Essa soma das medidas de dois lados, dos outros dois lados de um triângulo, é maior do que a medida desse terceiro lado, certo, pessoal? Desse lado específico. Em outras palavras, essa expressão aqui, que é a soma, vai ser o quê? Maior do que a medida do terceiro lado. E quem é o terceiro lado aí? Isso, né? Ouvi daqui, 8. Então, tenho essa desigualdade aí. Opa, desigualdade com número, letra e operação. Então, estamos aí nos referindo justamente ao que? A inequações. Beleza, galerinha? E no mais, nós procedemos, como eu já frisei aqui, de maneira semelhante a como nós procedemos em equações. Eu somo aí x mais x. Isso, alguém já falou aí, né? 2x, muito bem. 2x. Esse 4 aqui, que está desse lado da desigualdade, positivo, ele vai ser movido para o segundo lado. E ele aqui que está adicionando, no segundo lado, ele vem como uma subtração. Certo, pessoal? Então, o 8 já está lá, quietinho, continua no segundo lado da desigualdade. E o 4 que era positivo, ele vem negativo. Isso mesmo. Agora eu tenho 2x. 2x é mantido aí no primeiro lado da desigualdade e tem essa subtração aí, 8 menos 4, né? 4. E por fim aí eu tenho a multiplicação de 2 por x, então para finalmente isolar esse x, eu vou ter que deixar aí o x sozinho e aplico o inverso multiplicativo. Inverso da multiplicação, divisão. Portanto, eu tenho aí que x é maior do que quem? Do que essa divisão entre 4 e 2. Opa, finalmente cheguei. X, ele terá que ser um número maior do que quem? Quem é a divisão de 4 por 2? Isso, né? Do que 2. Então, x, ele vai ter que ser qualquer número maior do que 2 para que esse triângulo aí, ele exista. Como assim, professor? Por exemplo, supondo que eu coloque 2 como valor de x.
Então, esse primeiro lado aqui, eu vou até mudar a cor aqui para que vocês possam entender o que é que eu quero dizer, certo? Então, tem a seguinte situação: se o x for 2, supondo que o x seja 2, então esse lado aqui ele vai medir 2, porque diz que esse lado mede x, então esse vai medir 2. Esse outro aqui vai medir 2 mais 4, ou seja, 6. Então, perceba que se eu somo esses dois lados aí, as medidas desses dois lados, 6 mais 2, eu vou obter 8. Ou seja, eu vou obter a mesma medida do outro lado, que é 8. E a propriedade do triângulo não é essa. A propriedade do triângulo diz que se eu somar as medidas de dois lados, isso é igual ao terceiro lado. Diz que é sempre maior. A soma das medidas de dois lados é sempre maior do que a medida do terceiro. Ou como o enunciado traz aí, cada lado ele é menor do que a soma dos outros dois. E nesse caso aí, eu vou ter que esse lado 8 mede a mesma medida equivalente à soma dos outros dois aí, 2 e 6. Então, veja que não encaixa na propriedade. Agora, por exemplo, se ao invés de tomar 2, eu sigo o conselho aí do meu conjunto solução, o número x ele tem que ser maior do que 2. Então, por exemplo, tome 3. Então, esse lado aqui vai medir 3, esse outro aqui vai medir 7. E, de fato, agora, 3 mais 7, 10. E, de fato, 10 é maior do que 8, ou seja, esse lado 8 ele é menor do que a soma das outras duas medidas. E, na verdade, quaisquer números que sejam maiores do que 2 solucionam essa situação aí, ou seja, soluciona a nossa inequação. Beleza, galerinha? Então, ficou comprovado aí essa questão de possíveis valores para x. Eu posso ter aí, vou voltar aqui para o vermelho, posso ter aí, por exemplo, 3, posso ter 4... e assim sucessivamente. Todos esses valores aí para x são exemplos de soluções, né? Eu vou até colocar aqui, conjunto de solução, né? Esse S significa o conjunto de solução dessa nossa situação, né? Valores maiores do que 2. Isso no conjunto dos números naturais. Nós sabemos que nos inteiros e principalmente nos racionais é que existem infinitas possibilidades e possibilidades. No item B nós temos aí o perímetro. Pessoal, lembre, viu? Perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, por exemplo, se eu tenho aí que o lado mede 3, o x seja 3, que é um valor maior do que 2, então vou ter que o perímetro vai ser justamente a soma das medidas de todos os lados. Ou seja, esse aqui que é x vai medir o 3, esse aqui que é x mais 4 mede 7, o abaixo já está aí previamente 8. Se eu fizer essa soma aí, o perímetro é isso, né? 18 centímetros. Muito bem. Certo, galerinha? Agora, supondo que o x seja 4, que é outro valor também que satisfaz essa situação, eu vou ter que o perímetro vai ser quanto? Eu vou ter que o lado que tem x vai medir 4, certo? Eu tenho esse outro aqui que é x mais 4, ou seja, ele vai medir 8, e tem um outro que é 8, né? Vou ter aí 16, 8 mais 8, 16, mais 4, 20. Então, nessa outra situação, o perímetro vai ser 20 centímetros. Então, percebam, pessoal, que nós temos aí, né, várias possibilidades de perímetros de acordo com essas possibilidades para valores de x. E é isso, pessoal, que é a essência das inequações. Eu tenho infinitas possibilidades para serem utilizadas nessas situações, diferentes de equação que eu tenho geralmente um valor específico, se tratando de equações do primeiro grau. E para encerrarmos aí a nossa discussão dessas questões aí, dessa página 47, vamos analisar essa última questão aí de número 79. Beleza, galerinha? Ele diz o seguinte: quais os possíveis valores para x, na figura abaixo, para que seu perímetro seja maior ou igual a 40 centímetros. Temos um retângulo, como sabemos, no retângulo os lados opostos paralelos possuem a mesma medida, então aqui na parte superior também tem 15 centímetros, beleza, galerinha? O comprimento aí do retângulo e a largura aí, conforme a figura, x mais 3 centímetros, certo, galera? Ok. Ele está falando aí justamente em que tipo de expressão? Novamente, perímetro, olha ele aí de novo. Então, perímetro, nós sabemos que é a soma das medidas de todos os lados. Então, se eu somar aqui, 15 mais 15, a soma das medidas dos dois comprimentos, eu já vou obter 30.
certo, galera? 30 centímetros. E depois ainda tem o mais quem? Tem a soma das medidas das larguras, x mais 3 mais x mais 3. Beleza, galera? Lembrando que eu estou somando as medidas de todos os lados aí, que somei 15 mais 15, por isso que eu obtive 30, e agora eu vou somar x mais 3 mais x mais 3. Fazendo isso aqui, eu tenho o quê? X mais x, isso, né? Muito bem, 2x, e 3 mais 3, isso, 6. Vejam que nós temos uma expressão polinomial, né? Um polinômio, 30 mais 2x mais 6. Eu tenho dois números puros, 30 e 6, então esses nós poderemos somar. O 2x vamos manter ele quietinho na dele aí, é 2x, e somaremos o 30 mais 6, né? Isso mesmo, que dá 36. Então, essa expressão aí, perímetro igual a 2x mais 36, ela equivale justamente ao polinômio que representa o perímetro desse retângulo. Beleza. A questão, ela pede que encontremos possíveis valores para x de acordo com essa coisa aqui que eu fiz questão de destacar, de modo que o perímetro seja maior ou igual a 40. Então, esse perímetro aí, ele terá que ser, eu já sei que o perímetro é quem? 2x mais 36, beleza. E pelos dados da questão, esse perímetro deve ser maior ou igual. Então, vem aquele símbolozinho que eu destaquei para vocês ainda há pouco, né? Maior e igual. A quanto? A 40. Então, essa é a situação. E agora nós procederemos da mesma maneira como respondemos equações, né? Esse 30 vai para o segundo lado da desigualdade, ele vai subtraindo o 40, então aqui ele está positivo, vai para o outro lado negativo, então eu vou ficar com quem? 2x maior ou igual a quem? 40 menos 36. Certo, pessoal? Lembrando, 40 menos 36, né? Conta simplesinha, vai dar 4. Então, eu tenho o quê? Que 2x, dobro de x, deve ser maior ou igual a quanto? A 4. Então, agora eu vou fazer essa divisão aí. Eu vou fazer essa divisão do 4 por 2, obtendo que x ele deve ser um número maior ou igual que a divisão de 4 por 2. Beleza, galera? Em outras palavras, o x ele terá que ser o quê? Para finalizarmos aí, maior ou igual a quanto? A 2. Ou seja, se eu tiver um número que seja menor do que 2, por exemplo, se eu tiver 1, então 1 não vai solucionar essa situação de maneira que o perímetro seja maior ou igual a 40, porque eu vou ter aí, se x for 1, a largura vai ser 4, então eu vou ter 4 mais 4 e 15 mais 15, ou seja, eu vou ter 38, e isso não é igual a 40, nem maior, isso é bem menor. Se for 2, eu vou ter justamente o quê? 5 mais 5 e 15 mais 15, ou seja, 10 mais 30, 40, de fato, igual. E se eu tiver valores maiores do que x, do que 2, por exemplo, tiver 3, eu vou ter aí 6 mais 6 e 15 mais 15, ou seja, 42. De fato, maior do que 40, certo, galerinha? Então, essa é a ideia aí das soluções das questões dessa página 47 aí para vocês. Vocês podem analisar aí o vídeo direitinho, pausar quando for necessário, não entender algum passo, pausam, depois continuam, e quaisquer coisas estamos aí juntos para quaisquer dúvidas, certo, galerinha?